Aprenda inglês montando frases com estruturas fixas que, se você memorizar, será possível criar centenas de frases. É importante que você participe dessa aula falando em voz alta e repetindo as frases. Isso vai te ajudar a memorizar as estruturas mais rápido e não esquecer nunca mais. Let's get started! Vamos começar! Ontem. Ontem em inglês é yesterday. 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 Repita comigo. Yesterday. Então, como se diz em inglês ontem? Yesterday. Memoriza essa frase aqui. Semana passada. Last week. Inglês. Last weekend. Last weekend. Então, week é semana e end, final, fim. Então, fim de semana ou final de semana, weekend. E passado ou último, last. Repita com a teacher, last weekend. Muito bem, a sua participação é importantíssima. Então, como se diz em inglês final de semana passado ou fim de semana passado? Isso mesmo, last weekend. Mês passado, como se diz em inglês? Last month. Last month. Perceba que esse TH em inglês tem som de F. Então pode abusar do F aí, viu? Repete com a teacher. Month. Month. Last month. Muito bem. Repita comigo. Last month. Como se diz em inglês mês passado? Last month. Você vai perceber que com essa estrutura last month é possível aprender várias frases em inglês e criar, inclusive. Este é o segredo para aprender inglês. Ouvir música. Listen to music. Listen to music. Perceba que listen tem um T ali no meio, né? Só que você não vai falar listen. Não, fala assim, ó, listen. Listen. Pronto, esse é o certo, tá bom? Memoriza aí. Listen. Repete com a teacher. Listen to music. Como se diz em inglês ouvir música? Listen to music. É isso aí. Ontem eu ouvi música. Olha só. Então você já aprendeu a dizer ontem e você já aprendeu a dizer ouvir música. Só que agora esse verbo você vai perceber que está no passado. Yesterday I listened to music. Tá bom? Então não é apenas listen, que é L-I-S-T-E-N. Não, ele está no passado, tem ed no final. Então repete com a teacher. Listened. Listened. Isso. Então percebe que listened é diferente de listen. Listen é ouvir. Ouvir no passado, listened. Tudo bem? Então é muito importante que você preste atenção nisso, tá? Então vamos repetir a frase inteira com a teacher. Yesterday I listened to music. Mais uma vez. Yesterday I listened to music. Não vai esquecer do listened. Hein? Não pode. Então vamos lá? Como se diz em inglês ontem eu ouvi música? Você lembra? Então como se diz? Yesterday I listened to music. Muito bem. Ler um livro.
Read a book. Read a book. A letra D da palavra read, né? Junto com a letra A, que é aqui um artigo. Então, read a book. Fica mais natural do que você falar read a book. Fala assim, ó, read a book, read a book. Repete com a teacher, read a book. Treina mais uma vez, read a book. É isso aí. Então, como se diz em inglês ler um livro? Read a book. Muito bem. No fim de semana passada, ele leu um livro. Opa! Então a gente já aprendeu aqui no fim de semana passado, na verdade, e já aprendemos como se diz ler um livro. Só que o detalhe é que essa frase aqui está no passado, ele leu um livro. Então, temos aqui mudanças. Como que vai ficar? Last weekend he read a book. Last weekend he read a book. Ué, teacher, mas você não falou que ler um livro é read a book? Sim, eu falei mesmo. Só que no passado, o passado de ler é leu. O passado de read é read. Simples assim. Embora ele fica escrito, né? Esse verbo, ele se escreve read no presente e também ele é escrito igualzinho no passado, né? R-E-A-D, não importa, a pronúncia é diferente. Então, a escrita é a mesma, tanto no presente quanto no passado, porém, a pronúncia é diferente. Fique atento a isso é muito importante, tá bom? Então, é só você lembrar da cor vermelho. Vermelho não é red? Red. Então, leu, o passado de ler, também a pronúncia é red. Red. Embora aqui está escrito diferente, logicamente, né? Então, repete aqui com a teacher. Last weekend, he read a book. Mais uma vez. Last weekend, he read a book. Muito bem. Agora você está preparadíssimo, preparadíssima para dizer: no fim de semana passado, ele leu um livro em inglês. Como é que fica? A tela aqui tá toda escura, né? Não tem nada. E aí, vamos tirar da cabeça como que fica? Last weekend he read a book. Parabéns. Próxima, ir para o trabalho. Em inglês é go to work. Go to work ou go to work, tanto faz, tá bom? Teacher, go to work. Go to work. Muito bem. Como se diz em inglês ir para o trabalho? Go to work ou go to work, tá bom? Semana passada ele foi para o trabalho. Então, semana passada você já sabe que é last week. Agora, ele foi. Então, aqui já é passado, né? Como que fica? Foi. Last week, he went to work. Então, o passado de go, que é go to work, ir para o trabalho, é went to work, foi para o trabalho. Repete com a teacher. Last week, he went to work. Last week, he went to work. Então, esse went aqui terminou com a letra T e to começou com a letra T. Você vai falar só um T, não precisa falar os dois. Porque se você falar os dois, vai ficar muito assim, pausado, não vai ficar uma coisa natural, sabe? Vai ficar assim: Last week he went to work. Nada a ver. Você tem que falar assim, ó. Last week he went to work. Last week he went to work. Sempre quando uma palavra termina com uma letra e a próxima palavra começa com a mesma letra, você vai falar uma vez só e sempre vai ser a segunda, tá bom? Então repete aqui: went to, went to. He went to work. Mais uma vez: he went to work. Last week he went to work.
Perfeito. Então, como se diz em inglês, semana passada ele foi para o trabalho? Last week he went to work. Muito bem. Ver um filme em inglês é see a movie. See a movie. Repita comigo. See a movie. Mais uma vez. See a movie. Excelente. Como se diz? Ver um filme? See a movie. Exato. No mês passado, eles viram um filme. Então, você já sabe como se diz mês passado. Você pode criar várias frases com o mês passado. Este é o segredo para aprender inglês. E você já sabe como se diz ver um filme. Porém, eu ainda não apresentei aqui como se diz o passado de ver um filme. Qual que é? Só. Last month they saw a movie. O passado de see, S-E-E, é só, S-A-W. Então não vai falar sal aqui, tá bom? Fala só. Finge que esse A-W aqui é a letra O. Então fala assim, ó, só. Isso mesmo. Mais uma vez, só. Perfeito. Então repita a frase inteira, ó. Last month they saw a movie. Isso. Mais uma vez. Last month they saw a movie. Isso mesmo. Então vamos relembrar como se diz no mês passado eles viram um filme. Last month they saw a movie. Exatamente. Que dizer de estudar? Study. Study. Repita com a teacher. Study. Mais uma vez. Study. Como se diz em inglês estudar? Study. Exato. No fim de semana passado, eu estudei. Fim de semana passado você já sabe, estudar você também já sabe, porém, precisamos conhecer o passado de estudar. Qual que é? Studied. Last weekend I studied. Exato. Repita comigo apenas studied. Mais uma vez, studied. Agora a frase inteira. Last weekend I studied. Repita mais uma vez. Last weekend I studied. Como se diz em inglês no fim de semana passado, eu estudei? Last weekend I studied. Perfeito. Muito bom. Então, é só você ir montando frases, tá? Com algumas estruturas fixas. Por exemplo, last weekend. Final de semana passado ou fim de semana passado, certo? Que dizer de sair com os amigos? Go out with friends. Sair é go out. Com os amigos, with friends. Repita comigo, go out with friends. Isso, vamos lá mais uma vez? Go out with friends. Isso mesmo. Então, como se diz sair com os amigos? Go out with friends. É isso aí. Ontem ele saiu com os amigos. Você já sabe que ontem é yesterday e que sair com os amigos é go out with friends. Que dizer saiu? Yesterday he went out with friends. Então, saiu é went out. No caso de sair para se divertir, né? Então, went out. Repete com a teacher. Went out. Mais uma vez, went out.
Agora repete essa frase aqui comigo, ó. Yesterday he went out with friends. Isso, mais uma vez. Yesterday he went out with friends. Só mais uma vez, tá? Yesterday he went out with friends. Isso. Então, como se diz em inglês, ontem ele saiu com os amigos? Yesterday he went out with friends. Que dizer de sair para beber? Go out for a drink. Go out for a drink. Repita comigo, go out for a drink. Como se diz em inglês sair para beber? Go out for a drink. Go out for a drink. Na semana passada, ela saiu para beber. Last week, she went out for a drink. Last week, she went out for a drink. Repita comigo. Last week, she went out for a drink. Então, como se diz em inglês, na semana passada ela saiu para beber? Last week, she went out for a drink. Almoçar em inglês é have lunch. Have lunch. Repita comigo. Have lunch. Mais uma vez. Have lunch. Perfeito. Como se diz almoçar? Have lunch. Ontem elas almoçaram. Você já conhece a palavra ontem. E você conhece a palavra almoçar. Mas que dizer de almoçaram no passado? Yesterday they had lunch. Had lunch. Esse é o passado. Had. Had lunch. Repita comigo. Had lunch. Exato. Então, olha só. Ontem, yesterday. Você já conhecia. Elas, they. Almoçaram, had lunch, que é o passado de have lunch. Tudo bem? Então repita comigo. Yesterday they had lunch. Mais uma vez. Yesterday they had lunch. Só mais uma vezinha, vai. Yesterday they had lunch. Então, como se diz em inglês, ontem elas almoçaram? Yesterday they had lunch. Perfeito. O que você fez? What did you do? What é o que, você é you e fez é uma junção de did com do. Na verdade, do é o verbo fazer, tá no presente. Mas como eu tenho esse did aqui no meio, que é um verbo auxiliar, ele me auxilia, ele me ajuda a transformar uma frase em interrogativa, então fica a tradução assim: fez. O que você fez? Sabe, sempre que você precisar construir, montar uma frase no passado, principalmente se for pergunta, você vai precisar dessa palavrinha aqui, did, porque ela indica que é uma pergunta no passado. E aí o verbo que você precisa usar, que pode ser fazer, falar, andar, caminhar, você vai deixar ele na sua forma original, natural, e você vai usar o verbo auxiliar did para transformar essa frase em uma frase no passado. O que você fez? What did you do? Né? Então, pode ser também o que você estudou?
Poderia ser What did you study? Então, study vai ficar na sua forma natural. Study. S-T-U-D-Y. Não precisa colocar S-T-U-D-I-E-D, que é o passado de study, sabe? Então, fica a dica. Toda vez que você precisar criar, montar uma frase no passado e for uma pergunta, é só você usar o verbo auxiliar did. Ele está aí para te auxiliar a fazer uma pergunta no passado. Então, como se diz em inglês o que você fez? What did you do? Muito bem. Que dizer de o que ela fez semana passada? Você já sabe dizer o que alguém fez. E semana passada você também conhece, então vamos juntar? What did she do last week? What did she do last week? Aqui a única mudança foi o pronome de tratamento you para she, né? Que ficou aqui what did she do? E depois também mudou a marcação do tempo, que é semana passada, last week. É sobre isso. Repita comigo. What did she do last week? Mais uma vez. What did she do last week? Então, como se diz em inglês? O que ela fez semana passada? What did she do last week? Muito bem. O que ele fez no fim de semana passado? What did he do last weekend? What did he do? O que ele fez no fim de semana passado? Last weekend. Percebe? Então você pode criar várias frases com what did, o sujeito do. Então você pode trocar por I, he, she, they. E você também pode trocar last weekend por last week, também last month, também yesterday e assim por diante. O segredo para você aprender inglês é memorizar algumas estruturas fixas e assim fazer algumas alterações. Como se diz em inglês o que ele fez no final de semana passado? What did he do last weekend? Isso mesmo. O que elas fizeram ontem? What did they do yesterday? What did they do yesterday? Então, o que elas fizeram? What did they do? Ontem e yesterday. Mais uma vez eu repito. Percebe que dá para fazer várias montagens? Monte suas próprias frases em inglês. Memorize essas estruturas. Repita comigo. What did they do yesterday? Falei bem rápido, né? Tenta aí de novo. What did they do yesterday? Conseguiu? Aê! Então, como se diz em inglês o que elas fizeram ontem? What did they do yesterday? Isso! Parabéns! Olha só, você pode aprender a montar frases com outras aulas. Por exemplo, domine o inglês falado em menos de 1 hora. Este vídeo está aqui no canal Listen and Repeat. Na verdade, tem uma playlist chamada Monte Frases em Inglês. E essa é a aula 1. A aula 2 é essa daqui. Com esta aula, você vai falar inglês em 24 minutos. A terceira aula é essa daqui. Domine o inglês falado em até 18 minutos. A quarta aula é essa daqui. Com esta aula, você vai falar inglês em 16 minutos. A quinta aula é esta daqui. Apenas memorize este padrão e aprenda a criar muitas frases em inglês. Aproveite todo esse conteúdo, se inscreva no canal Listen and Repeat e deixe o seu like, porque assim você vai ajudar a crescer o canal Listen and Repeat e sempre vai receber conteúdos novos porque você está interagindo com o canal.
E assim você vai conseguir melhorar o seu inglês cada vez mais. Vamos agora para um challenge. Vamos agora para um desafio. O desafio é: eu vou te falar aqui uma frase em português, vou te dar um tempinho para você relembrar como se diz em inglês antes que eu fale e apareça aqui na tela. Então, se por acaso você tiver alguma dificuldade, não fique desanimado, desanimada. Apenas pratique mais uma vez, assista o vídeo de novo, para que assim você melhore e chegue aqui nesse challenge cada vez mais preparado. Tudo bem? Podemos começar então? Let's get started! Ontem, em inglês é yesterday. Semana passada, last week. Fim de semana passado. Last weekend. Mês passado. Last month. Ouvir música. Listen to music. Ontem eu ouvi música. Yesterday I listened to music. Ler um livro. Read a book. Ir para o trabalho. Go to work. Semana passada ele foi para o trabalho. Last week he went to work. Ver um filme. See a movie. No mês passado, eles viram um filme. Last month, they saw a movie. Estudar. Study. No fim de semana passado, eu estudei. Last weekend, I studied. Sair com os amigos. Go out with friends. Ontem ele saiu com os amigos. Yesterday he went out with friends. Sair para beber. Go out for a drink. Na semana passada, ela saiu para beber. Last week, she went out for a drink. Almoçar. Have lunch. Ontem elas almoçaram. Yesterday they had lunch. O que você fez? What did you do? O que ela fez semana passada?
What did she do last week? O que ele fez no fim de semana passado? What did he do last weekend? O que elas fizeram ontem? What did they do yesterday? Congratulations! Parabéns! Você chegou até o final dessa aula e com certeza você dominou todo aqui o conteúdo, você melhorou o seu inglês e aproveitou bastante. Temos aqui a seguinte playlist: Monte frases em inglês, Aprenda inglês com frases, Inglês para iniciantes nível 0, aula de conversação em inglês, aprender inglês rápido. Olha só quanto conteúdo aqui no canal Listen and Repeat. Então, é só você ou procurar aqui no canal ou na descrição deste vídeo vai ter todas as playlists para você achar e clicar, assistir e aprender inglês. Aqui na tela final eu também vou deixar algumas sugestões. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, claro, nos vemos na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye!